e vamos falar agora com o nosso entrevistado, Oscar Vilhena, sobre o Estado Democrático de Direito. Bem-vindo, professor Oscar Vilhena, tudo bem? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado por atender o nosso convite. E o professor Oscar Vilhena é fundador da Conectas Direitos Humanos, uma ONG muito importante sobre direitos humanos aqui no Brasil, também fundador e diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E a especialidade do Oscar Vilhena é justamente Estado Democrático de Direito. E a pergunta que a gente faz mais ampla, que a gente tenta responder ao longo da entrevista, professor, é o golpe frustrado foi frustrado pelas instituições que estão funcionando ou pela sorte de que algumas pessoas terem aderido, não terem aderido ao golpe, né? Essa é uma questão que, obviamente, não tem resposta definitiva, mas é só para a gente fomentar a pergunta. Agora, a questão e o debate, né? Com base em tudo que a Polícia Federal revelou, os detalhes, o envolvimento do Bolsonaro, das Forças Armadas, de oficiais militares, e de como a coisa não se desenvolveu como eles pretendiam, qual a avaliação que o senhor faz? Foi realmente porque o arcabouço institucional é sólido ou porque a gente deu sorte? Olha, eu queria trazer aqui pedir ajuda para um universitário chamado Maquiavel, né? Diz que na Opa. política sempre há a virtude e a fortuna, né? Fortuna entendido como a sorte ou o azar, né? Aquilo que é Uhum. imponderável. Evidentemente que a conjuntura brasileira tem que ser analisada pelo lado das instituições, que é o que nós podemos fazer, porque ninguém consegue ser analista da sorte ou do azar, né? Mas é fato que ter algumas pessoas incompetentes planejando o golpe, assim como ter algumas pessoas comprometidas com a defesa das instituições no lugar certo, na hora certa, essas duas coisas ajudaram. Tá? Se nós tivéssemos uma ou outra colocação distinta, se nós não tivéssemos alguns generais, por exemplo, no comando, que tivessem um compromisso com a institucionalidade, ou se nós tivéssemos pessoas um pouco mais acovardadas no Supremo, talvez a democracia não tivesse sobrevivido. Mas eu acho que é um conjunto dessas duas coisas. Se você quiser, eu posso elaborar isso com Sim, outras, vamos dizer, variáveis que são importantes. Por exemplo, a conjuntura internacional. Nós não podemos esquecer que o secretário de Defesa americano esteve aqui no continente dizendo: olha, nós não aceitaremos uhum, um desafio ao processo eleitoral brasileiro. Nós tivemos empresários brasileiros, quer dizer, da Febraban, da Fiesp, que não podem ser chamados de comunistas, que se juntaram em defesa das instituições. Eu acho que a sociedade civil brasileira, a conjuntura internacional e as instituições resistiram. Né? Foi por um triz, perfeito. mas resistiram. Agora, então, como o senhor disse, as instituições é sobre aquilo que a gente pode agir, né? Pode tentar aprimorar ou corrigir, etc. Analisando uma por uma. Claro, não vamos falar sobre todas, mas tentar falar as principais e o senhor me ajuda aqui a elencá-las. Começando pelo Supremo. Como é que o senhor avalia o papel do Supremo, sendo que ele mudou ao longo dos anos, né? Então, o Supremo é uma instituição que recebeu muitos poderes a partir de 1988. Né? Ele não é Uhum, propriamente um usurpador. Né? Quando você olha lá no rol de competências que tem o Supremo, é completamente distinto do que tem a Corte Constitucional Alemã, ou a Suprema Corte Americana, ou a Corte Colombiana. Quer dizer, o grau de desconfiança entre os atores políticos na Constituinte levou a que eles delegassem poder, o que é muito incomum, a uma instância, vamos dizer, não do dia a dia da política, mas uma instância que é político-institucional, né, mas uma instância jurídica. Isso é um pouco paradoxal, mas tem explicação. Eu acho que a desconfiança entre os atores é parte dessa explicação. Ao longo desses 30 anos, como você bem disse, o Supremo foi exercitando, ele foi experimentando esse poder que lhe deram, quer dizer, o poder de corte constitucional, o poder de controlar emendas da Constituição, né? O poder de julgar em primeira instância membros do parlamento. Veja, isto no texto original era dado ao Supremo desde que com autorização do parlamento. Mas daí apareceu ali um deputado da motosserra e o uhum. Debrando, qualquer coisa, Pascoal, cortava as pessoas, Pascoal, e aí o Congresso transferiu para o Supremo o poder de julgar diretamente seus membros. Porque sem o Pascoal, o Debrando Pascoal,
nós não teríamos Lava Jato, nós não teríamos, desculpa, Hum, a Mensalão, né? uhum, Então, o Supremo ele não colocou limites à sua politização. Quer dizer, ele gostou de exercer essas funções e foi se empoderando ao longo dos anos, interferiu nos dois impeachments, em diversas situações que a gente pode lembrar aqui. Então, eu acho que quando o Bolsonaro chega ao poder, né, a primeira reação, e nós agora falando com base em pesquisa que nós fizemos, o primeiro ano foi complicado, porque o Supremo foi muito tímido, né? Nós tínhamos acabado de sair da ressaca do impeachment, da ressaca do julgamento da Lava Jato, onde o Supremo foi, voltou. Então, eu diria que o capital reputacional do Supremo em 2018 estava baixo. E aí ele tomou uhum. uma postura muito tímida, né? O presidente era o ministro Toffoli, que entrou num pacto republicano com. E agora isto reverte no momento em que o próprio Supremo passa a ser atacado, tá? Vários dos seus ministros passam a ser atacados. No começo era um ataque pessoal, não um ataque institucional. Ele vai se tornar institucional a partir do 7 de setembro, etc. Mas, sobretudo, da pandemia. Né? Então, aí, vamos dizer, é a virtus menos do que a sorte. Quer dizer, o ataque, vamos dizer, o desgoverno sobre a pandemia levou a que as unidades federais, né, o Estado de São Paulo em especial, provocassem o Supremo e o Supremo bancou essa ideia de que governadores e prefeitos poderiam ter uma política consistente, compatível com a OAS. Então, isso foi mudando, o Supremo foi se empoderando. Né? Agora, o que de fato, aí no nosso angu do dia, né, sem Uhum. dúvida nenhuma, foi a decisão do próprio Supremo de abrir um processo, um inquérito de investigação, primeiro sobre ataques ao Supremo, aos seus ministros, depois de ataques à democracia, e isso foi crescendo. Né? E há aí, desculpem, a última coisa que eu digo, uma decisão importante do Supremo, tomada por todos os seus ministros, um voto do ministro Fachin, onde ele diz com todas as letras que este poder, que decorre lá do artigo 43 do regimento interno, só pode ser empregado na medida em que as outras instituições, aí a gente pode passar para as outras, né, deixaram de cumprir sua função. Quer dizer, você está tendo uma série de crimes sendo praticados e a Polícia Federal, o Ministério Público e mesmo a agência de inteligência não estão funcionando, se não estão conspirando. Então, isso justificaria essa assunção de poder pelo Supremo. Eu acho que é um crescendo, quer dizer, nada é acidental, para mim nada Claro. Uhum. surpreende, é um crescendo. Perfeito. Quer dizer, se eu entendi corretamente, eu acho que faz muito sentido a explicação que o senhor deu, porque, de fato, coincidência, no dia da promulgação da Constituição, eu trabalhava na Folha de São Paulo na época, na sucursal de Brasília, e minha pauta foi entrevistar o presidente do Supremo. A primeira missão foi descobrir quem era o presidente do Supremo, porque não era notícia, não tinha nem Isso. setorista, né, nem jornalista cobrindo o prédio do Supremo de tão insignificante politicamente que era. Hoje em dia, acho que a metade das manchetes sai de lá, né? É, minha Mas, pergunta, opa, diga, perdão. Thales, Não, não, você que está aí em faz a sua, Brasília, faz a você sua está pergunta, mais depois. perto do prédio do que eu. Não, não, mas não é sobre o Supremo. Faz a sua pergunta, depois Tá. eu. Não, só a minha observação que eu ia fazer é o seguinte, quer dizer, de alguma maneira o Supremo acabou assumindo um papel de poder moderador, entre aspas, muitas aspas, né? Que as Forças Armadas advogam assim, né? Talvez essa disputa aí venha justamente de quem tutela os outros poderes, né? É um Veja, pouco de ciúmes, né? não, é uma coisa, quer dizer, de um país que nunca teve clareza de que ele queria ser democrático, né? Quando a gente se tornou uma república em 1889, mas em 91 a Constituição, logo se saiu procurando quem vai ocupar o lugar do imperador, ou seja, quem vai exercer a função moderadora, né? O Campos Salles foi lá, não, vamos criar aqui uma política de governadores, assim a gente estabiliza o sistema. Mas os militares atravessaram esta história e assumiram, de fato, né, a função moderadora. Só para o nosso ouvinte, o que a gente está falando aqui? A gente está falando quem dá a última palavra numa situação de crise. É Uhum. disso que se trata. Quando há um conflito grave entre os poderes, quem que resolve esse negócio? Né? E o que a gente viu, por exemplo, Alfred Stepan, que é um importante cientista político brasilianista,
Ele conta lá 8 intervenções das Forças Armadas até 1964, ou seja, não é pouca coisa. É lógico que não eram intervenções de ruptura do regime, como em 30, como em 37, né? Mas eram intervenções de alocar o poder para um grupo determinado de civis. Eu concordo com você, você usou uma palavra, eu indelicadamente atropelei, né? Quando você falou, ciúmes. Né? Sim, eu acho que há ressentimento institucional. Né? As instituições, quando você cobria a Constituinte, quando estava se discutindo o artigo 42, o então ministro Leônidas Pires Gonçalves ficou furioso na hora que caiu ali do 142 a cláusula que daria aos militares o poder de defender a institucionalidade. Né? Então, sim, é uma Tinha 40 disputa. lobistas das Forças Armadas dentro do Congresso durante a Constituinte. Então, 40. é uma disputa histórica, né? Então a gente pode pensar lá no Pedro Letta versus os presidentes da Primeira República, do Getúlio com os ministros do Supremo, com Nelson Hungria, né? Uma disputa entre os generais, o Costa e Silva com o Ribeiro da Costa, e agora a gente tem uma disputa do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Ou seja, essa é uma disputa institucional, né? E eu preferiria que a República não tivesse, né, um poder moderador. Quem é o poder moderador somos nós, o eleitor. Sim, Né? Mas o eleitor. Brasil ele caminhou para esse tipo de institucionalidade. Mas Vai lá, tem esse Thales. poder moderador? Oi? Mas tem esse poder moderador? Olha, essa é uma tentativa de exercer essa função. Né? Eu acho que o Supremo não deveria ter essa função, porque a função dele é garantir a Constituição, ponto. Quando bate lá, a operação deve ser simples. Isso é constitucional ou é inconstitucional? Tá? Agora, quando o Supremo começa a tentar encontrar alternativas para solucionar conflitos, não com base na Constituição, ele está mandando sinais de uma outra coisa. Vamos pegar um caso claro aqui e recente, que é o caso do marco temporal. O Supremo vai lá e declara: olha, o marco temporal é inconstitucional, não existe. A Constituição não protege o marco temporal. Vai o Congresso e faz uma lei dizendo que o marco temporal é esse. Ou seja, se os indígenas não estivessem ocupando de fato a região até aquele momento, 88, eles não podem reivindicar. Ou seja, o Congresso entrou em conflito com o Supremo. Tá? Não por uma emenda à Constituição, ele não mudou a Constituição, ele mudou uma lei. Claramente, qual deveria ser a reação do Supremo? A lei é inconstitucional. Certo? Seria uma decisão consistente com uma decisão que ele tinha tomado há algumas semanas atrás. Não. Não, vamos abrir uma Câmara de Conciliação para ver aqui como é que a gente resolve o problema. Veja, isso o que é senão um papel de moderação na luta entre os poderes? Ou seja, entre o plenário do Supremo e o Congresso, a moderação feita por um gabinete de ministro. Né? Então, veja, o Brasil está com muito fio desencapado. E esses fios desencapados, o Supremo muitas vezes se arvora a tentar resolver. Às vezes melhora a situação, mas, veja, não é o papel dele. Quer dizer, o papel é da política, é a política que tem que resolver esses problemas. É, Bom, vai lá, Mas, Thales. olha, mas entre o Xandão e o Bolsonaro, é evidente que a claro. defesa da República está do lado do Alexandre, evidentemente. Sim, Mas no claro. final das contas, o golpe não houve. Por maior importância, teve maior importância em barrar o golpe. A posição americana, a resistência do, do Supremo Tribunal Federal ou a não aceitação dos comandantes militares? Olha, primeiro, desculpa ser crica aqui de advogado crica, né? O crime é a tentativa, tá? A lei de 2021, que cria a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, ela cria o crime tentado, né? Então, tanto a tentativa de golpe como a de abolição do Estado de Direito. E cria um outro crime que ninguém está falando aqui, mas para mim parece o mais claro, que é de incitar os militares contra as instituições civis. Né? Isso é um Então, crime? é um crime, está no Código Penal Uhum. hoje, né? Que era, eu falava isso, olha, essas senhorinhas que estão na frente do quartel estão cometendo um delito, elas estão incitando os militares. Verdade. Lógico, você pode entrar numa discussão sobre credibilidade. Agora, quando é um general incitando o comandante do exército, falando que ele é um frouxo, peraí, nós temos um crime claro. Veja, esse é um crime consumado pelo ato.
Quer dizer, essas falas que nós vimos correndo aí eles são todos consumação do crime de incitação. Né? A outra coisa, você tomou alguma medida, você planejou, você deslocou gente, né? É uma. Veja, então, eu respondendo a sua pergunta, desculpa, eu tergiversei um pouquinho para falar com o advogado, eu acho que os crimes ocorreram. Não é porque o golpe não foi bem sucedido que, do ponto de vista legal, ele não ocorreu. O que marca a criminalização dessa conduta é a tentativa. Tá? E a tentativa de A abolir. tentativa é a minuta do decreto que, que formalizaria. Eu gosto que eles sempre têm que ter um arcabouço jurídico, né? Eles não podem Tá, simplesmente mandar os tanques saírem do quartel, né? Sempre tem que ter uma tá. justificativa jurídica. Então, É isso, é a operação Copa 22, quando cercaram a casa lá do Alexandre de Moraes. São as reuniões em que eles incitam os comandantes militares a aderirem ao golpe. Isso tudo é prova? ao meu entender, tudo isso são tentativas, porque o que você queria fazer? Você queria desestabilizar o sistema político para justificar uma intervenção. Tá? Então, você tentou, quer dizer, quando você leva, por exemplo, o 7 de setembro, quando você faz uma mobilização. Né? A gente tem informações do quê? De generais que disseram, não, eu aquartelei a minha tropa para que ninguém pudesse ir lá Uhum. participar da manifestação. Ou seja, ele tinha recebido uma ordem para que permitisse aos militares participarem das manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Não, não pode. Isso é uma tentativa. Né? Então, são várias tentativas. O que eu imagino é que a literatura da ciência política, né, sempre você quer fazer um livro novo que ninguém leu ainda. Né? Então, nós tínhamos uma literatura muito clara sobre a quebra dos regimes, quer dizer, como é que é a ruptura, os golpes militares, etc. E a partir do final dos anos 90, especialmente depois do Chaves, né, e depois do Orbán, na Hungria, com uma literatura muito inteligente, falou, peraí, mas tem um outro jeito de erosão, que é o desgaste, é a captura. Quer dizer, você é eleito, você vai mudando pequenas regras até que você se apodera e desvirtua a natureza do sistema político. Né? Então, eu acho que no governo Bolsonaro, nós tivemos as duas iniciativas em paralelo. Quer dizer, o Bolsonaro usou do que a gente chama de infralegalismo autoritário ou de infralegalidade autoritária, né, para desvirtuar o sistema, mas ele também fez gestos que eram gestos de desestabilização, a provocar desestabilização contundente. Né? Toda a discussão sobre o processo eleitoral e todas as afrontas do próprio general Paulo Sérgio ao TSE, num determinado momento, são tentativas de desestabilidade. Eu acho que o 8 de janeiro coroa tudo isso. Aí é uma tentativa fática, né? Porque só para lembrar, vamos lá, é tentar, né? O crime é tentado, abolir por violência ou grave ameaça. O que é a grave ameaça? A grave ameaça é o exército. Né? Por quê? Porque eu tenho um histórico de um exército que já interviu inúmeras vezes, e quando interviu, a gente sabe quais foram as consequências, né? Tanto no período Vargas quanto mais expressamente no regime militar, que ele é uma grave ameaça. Se eu vou para uma mesa de negociação com o exército do meu lado, eu estou te ameaçando. Porque na democracia não tem lugar. Quem está armado não entra no salão. Né? Quando eu deixo entrar no salão quem está armado, né, como as visitas sucessivas dos militares ao TSE, isso é uma forma de intimidação. Mas, Professor, resumindo, sobre os militares, uma pergunta. Os dois comandantes militares não aceitaram participar do golpe. E isso Exército foi Aeronáutico. fundamental. Mas há quem diga que eles deveriam ter dado ordem de prisão para o presidente Bolsonaro. Qual a posição correta? olha, eu não tinha ouvido essa sobre o presidente Bolsonaro, mas sobre o seu subalterno, ou se não subalterno, sobre pessoas que estão em alguma Não, medida o subordinadas. Bolsonaro, quando ele apresentou a minuta do golpe para eles, Né? aquele Veja, momento. qual seria a postura, eu diria, mais correta? Seria dizer, presidente, o senhor não pode fazer isto e nós levaremos essa informação ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, etc. E o senhor está violando a Constituição. Né? Ou ele poderia, como qualquer cidadão, prender quem está praticando um crime. É difícil você tomar essa decisão na hora. Né?
Mas mesmo o que me preocupa mais são os outros. Quer dizer, vem um coronel lá desavisado e diz: olha, deixa de ser babaca, vocês têm que prender, acabar, matar, etc. E ele fala: deixa de ser maluco, vai embora para casa e esfria a cabeça. Talvez, né? Veja, juridicamente eu entendo que a conduta mais correta era uma conduta de dar voz de prisão e encaminhar para a justiça esses casos, né? O argumento que não é, vamos dizer, ah, não é absurdo, né? Era de que, sendo o presidente o chefe do golpe, isto levaria imediatamente que eles fossem demitidos. E, ao serem demitidos, substituía-se É, o comando tal- e aí as Forças Armadas estariam na mão talvez dos. fosse esse o objetivo, né? Talvez. Nunca Então, saberemos. Uhum. olha, eu digo que eu não tive nessa situação, mas evidentemente que eu acho que é um argumento muito plausível. Quer dizer, se você Sim, destituísse o comandante segundo exército aqui em São Paulo, o risco de um golpe aumentaria. Se você substituísse o comandante do Exército, o risco aumentaria. Tanto que nós todos ficamos preocupados naquela semana onde houve troca dos comandos, porque os comandos até então estavam se mantendo, sim. contendo o presidente. Né? Então, eu acho que é um argumento plausível nessa Perfeito. excepcionalidade toda. Infelizmente, o nosso tempo acaba de acabar, mas eu queria checar, fazer uma pergunta bem rápida, Oscar, se você tem alguma previsão sobre se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentar a denúncia, se o Supremo acatar a denúncia, quando você acha que esse julgamento se encerra? Então, evidente que eu não tenho bola de cristal e não sei. Claro. Mas eu imagino o seguinte: é um inquérito, eu acho que muitos de nós começou a ler, alguns terminaram, que são mais rápidos. É um inquérito grande, ele tem muitos atores e eles têm diferentes condutas, né? Então, tem o padre que se conduziu de um jeito, tem o comandante do exército que se conduziu do outro. Então, eu acho que não é uma coisa simples. Eu acho que a Procuradoria tem força de trabalho para que nos primeiros meses de 2025 a denúncia seja apresentada. E eu não vejo nenhuma dificuldade do Supremo acatar as denúncias, desde que bem feitas. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não fazer coisa errada, de não fazer aquele flagrante frouxo que depois é Uhum. derrubado. Né? Eu acho que o Supremo vai ter que conviver com, ao meu ver, um erro dele, que foi exacerbar a punição dos que estiveram no 8 de janeiro, quer dizer, ele cumulou os dois crimes, né, o de golpe de Estado com a abolição do Estado Democrático de Direito, e agora ele está à frente daqueles que de fato fizeram uma e outra coisa. Então, como é que ele vai articular isso? Me parece uma equação, mas o Supremo é capaz de tirar a meia de vez em quando sem tirar o sapato. Mas Tá esse vai certo. ser um desafio jurídico. Perfeito, então. Olha, queria te agradecer muito, Oscar Vilhena, pela participação aqui com a gente. Eu aprendi bastante hoje, acho que até o Thales também Eu pode também. dizer essa Até o mesma. Thales é ótimo, né? Não tenho a menor Eu não sei pretensão. nada, É, que o Thales já sabe tudo, não sei se já, não né, sei poderia ter nada aprendido de. mais alguma novidade. Eu sou leitor, quer dizer, se eu falei alguma coisa certa, eu li dele. Tá certo. Bom, eu queria. Bom, acho que a síntese que a gente pode fazer aqui é que as instituições funcionaram, mas a gente deu sorte também, né? Também, também. É Agora, isso o aí. Ministério Público funcionou mal. É, nem todas as instituições É. funcionaram. Bem lembrado, muito bem lembrado. Muito obrigado, Oscar. Até a próxima, que espero revê-lo em breve. Um abraço, prazer estar com vocês. Prazer foi nosso.